Fala, Render People! Gente, o vídeo de hoje é muito especial porque eu tenho certeza que ele vai ter muita utilidade na sua vida enquanto artista 3D na hora de organizar as suas texturas. Isso mesmo, a gente já teve um vídeo aqui nesse canal ensinando a organizar a biblioteca, né, de assets, de blocos e tudo mais, e foi muito pedido isso. Tá, tudo bem, a gente agora já sabe organizar os nossos blocos de forma correta para ficar mais eficiente a busca, poder ter tudo de uma forma organizada. E agora, e as texturas? Como é que a gente faz com as texturas? Como é que você organiza suas texturas? Me conta aqui nos comentários, será que tá um pouco de bagunça, tá mais ou menos organizado ou tá tudo perfeito? Eu já vou te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito e no final não deixa de dar aquele like, tá? Olha, gente, a biblioteca organizada, seja de blocos como também de texturas e materiais, é fundamental para que a gente tenha eficiência, a gente tenha velocidade, porque com essa organização a gente consegue ir direto ao ponto, escolher exatamente o que a gente precisa para aquela cena e ter na mão na hora certa, ao invés de ficar procurando, convertendo, mudando, se falta textura, se não falta, ou de repente tem o mesmo nome, como é que você faz? Você pensou que ia colocar uma coisa, quando foi renderizar saiu uma outra textura trocada, enfim, são várias coisas que podem acontecer quando você é ineficiente e não tem uma biblioteca organizada. E hoje vamos sanar esse problema para todos nós nos tornarmos cada vez melhores, mais eficientes, mais competitivos e ser mais feliz, né, gente? Nessa nossa área que a gente tanto ama, que é de renderização para arquitetura. Agora chega de lero-lero e eu vou chamar aqui o Rui para explicar tintim por tintim como você vai fazer isso aí no seu estúdio, na sua casa, no seu computador. Vamos lá? Dá-lhe render! Fala, Render People! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de organização de biblioteca. E como muita gente pediu pra gente fazer uma parte 2 mostrando como organizar a biblioteca de materiais, de texturas aqui do 3D Studio Max junto com o Corona, a gente resolveu gravar esse segundo vídeo, essa segunda parte. Se você ainda não assistiu a primeira parte mostrando como organizar a biblioteca de blocos 3D, clica no link ali em cima, no cardzinho que tá aparecendo aí no canto da tela e depois você volta pra cá pra assistir essa parte 2, tá bom? A ideia desse vídeo é te mostrar como a gente aqui do Oficina 3D faz essa organização de biblioteca para que você tenha uma noção aí de como um estúdio profissional faz esse tipo de organização, para você poder ou replicar aí no seu estúdio, ou para você também poder se inspirar e, quem sabe, incorporar partes desse processo no seu workflow. E como eu vou te mostrar aqui a maneira mais profissional de se fazer, a gente vai sim utilizar alguns plugins que são pagos, tá? Porque eles facilitam muito a nossa vida, adiantam muito o nosso processo, então são investimentos que valem muito a pena. Fica tranquilo que esses plugins, eles têm versões gratuitas para teste, tá? Então você vai conseguir acompanhar esse tutorial, e se você ficar até o final do vídeo, eu vou te mostrar como fazer tudo de forma gratuita, um pouquinho mais trabalhoso, mas de forma gratuita para você poder aplicar, tá bom? Então vamos começar por onde se começa. Assim como a gente fez lá no vídeo de organização de blocos 3D, tudo começa aqui, ó, dentro do Windows Explorer. Afinal, para a gente poder ter uma biblioteca bem organizada, a gente precisa ter uma estrutura de pastas bem organizada aqui no nosso computador. Você vai perceber que nesse meu caso, eu estou utilizando uma pasta aqui da minha área de trabalho mesmo, mas a minha recomendação é que você tenha um HD separado para isso, uma pasta separada para isso, um drive separado para isso, tá bom? Eu estou te mostrando na minha área de trabalho para eu não bagunçar a organização aqui do estúdio, para eu poder fazer do zero junto contigo. O que é que eu fiz aqui? Eu criei uma pasta chamada materiais e criei aqui dentro duas categorias bem simples. Uma categoria para madeiras, né, chamada wood, e uma categoria para tecidos, chamada fabric. Você pode ter quantas categorias você quiser. Inclusive, vou deixar você dar uma espiadinha aqui na biblioteca do estúdio. A gente tem essas categorias aqui no momento, pode ser que isso aumente ou diminua com o tempo, faz parte, né, do nosso processo de organização, mas eu já deixo aí para você tirar um print, para você poder replicar, se inspirar e fazer suas próprias categorias. Voltando aqui para o nosso exemplo, né, com apenas duas categorias para simplificar o processo de eu te explicar como é que isso funciona, eu baixei aqui 3 materiais
para cada uma dessas categorias. Você pode baixar de vários lugares diferentes, isso é contigo, tá? Esses materiais aqui, especificamente, eu baixei do site da Polygon, são materiais pagos, e você pode baixar de onde você quiser. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui no cantinho direito, né, no card que tá aparecendo aí na sua tela, de um vídeo do Under, onde ele mostra vários sites para você poder baixar texturas, tá bom? E antes de eu começar a extrair esses materiais aqui, tanto dos tecidos quanto das madeiras, o que eu gosto de fazer? A segunda etapa da nossa organização. Nessa etapa aqui, eu vou renomear os nossos assets, assim como a gente fez lá com os blocos 3D. Eu vou fazer a mesma coisa com as texturas. E eu gosto de já renomear antes de eu extrair o zip. Você pode sim renomear na mão, né, clicando em cima e dando um F2 e colocando o nome que você quiser, mas para isso eu prefiro utilizar um programinha chamado Bulk Rename Utility. Esse programinha aqui, o link para download tá na descrição, é um programinha gratuito, bem tranquilo de se utilizar, tá? Abrindo o Bulk Rename Utility, a única coisa que eu preciso fazer é clicar nessa pastinha e navegar até onde fica a minha biblioteca de materiais. No caso da minha, ela fica aqui na área de trabalho, eu criei uma pasta para esse vídeo e aqui está a minha biblioteca de materiais. Eu vou começar renomeando aqui a pasta Wood, então seleciono a pasta Wood, dou um OK, ele vai abrir todos os arquivos que tem aqui. E como é que eu vou fazer essa nomenclatura? Eu gosto sempre de colocar da seguinte forma, olha só, aqui dentro de name, eu vou digitar Wood underline of 3D, que é o nome do nosso estúdio. Você pode colocar do jeito que você quiser. E daí eu coloco mais um underline no final, que é para eu colocar uma numeração. Afinal, cada madeira é uma madeira diferente e eu gosto de ter números para elas, tá? Daí aqui no final em numbering, eu vou colocar o mode em suffix. E daí o start pode ser em 1 mesmo e o pad eu vou deixar em 3, que é pra gente ter 3 dígitos. Daí quando eu selecionar aqui os meus arquivos, olha só como é que eles vão ficar no final. Wood, underline of 3D, underline 001, 002, 003 e assim por diante, conforme eu for adicionando mais materiais. Você pode fazer do seu jeito, tá? Essa daqui é só a forma como a gente faz aqui no estúdio. Vou dar um rename, pronto, ele já vai renomear todos eles lá no meu Explorer, tudo certo. Agora eu vou subir aqui uma pasta, vou entrar dentro de Fabric e aqui em Fabric eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de Wood, eu vou trocar aqui para Fabric, né, que em inglês é tecido. Seleciono todos eles e olha só como fica, Fabric 001, 002, 003 e assim por diante. Vou dar um rename e agora eu vou voltar lá no meu Explorer para a gente extrair esses materiais. Voltando aqui para o meu Explorer, eu vou entrar primeiro no Fabric, vou selecionar toda essa galera aqui, clicar com o botão direito dentro de WinRAR e vou dar um extrair cada arquivo para uma pasta separada. Quando eu fizer isso, depois de ele terminar de processar, ele vai criar uma pasta para cada arquivo e dentro delas a gente vai ter todas as nossas texturas, né, todos os mapas, inclusive o preview que vem junto ali da Polygon, enfim, todos os nossos arquivos, né? Então agora eu já posso deletar esses zips, né, esses arquivos do WinRAR, e vou fazer a mesma coisa aqui com o Wood, tá? Vou selecionar todos eles, botão direito, WinRAR, e agora eu clico em extrair arquivo para uma pasta separada. Ele vai extrair todo mundo, eu posso já deletar os RAR, e agora eu posso começar a organizar os meus mapas. E aqui eu deixo uma dica para você, tá? Isso que eu vou fazer agora é um excesso de zelo, para que a gente possa realmente ter todos os nossos arquivos bem organizados. Se você não quiser fazer essa etapa, você pode pular sem problemas. Vai aí da sua disponibilidade de tempo e também do quão organizado você quer deixar a sua biblioteca. O que eu vou fazer aqui, ó? Entrando em cada madeira, eu gosto de selecionar quais são os arquivos que eu vou trabalhar. Por exemplo, eu não preciso de todos esses mapas para formar os meus materiais. Eu gosto de deixar apenas o Diffuse, né, o Basic Color, o Normal, que é esse roxinho, e o meu Glossiness ou Roughness, dependendo de qual vier com o material. O restante, eu vou deletar tudo, inclusive o Preview. Você já vai entender o porquê. Deleto eles e deixo apenas aqui os nossos materiais. Vou fazer a mesma coisa para todos os outros. Vou vir aqui no Wood 002 e olha só, aqui a gente já tem um outro caso. Eu tenho um normal em .tiff e um normal em .jpeg. O tiff eu elimino porque ele é muito pesado, ele vai deixar minhas cenas pesadas. A mesma coisa para esse reflection, eu não preciso dele, preciso só do glossiness. E daí o preview também vou deletar, deixo só esses 3 mapas mesmo. Agora o 003, mesma coisa, tiro o tiff, o reflection e o meu preview, não preciso dele, e deleto.
A mesma coisa eu vou fazer lá para os fabrics. Isso daqui vai de acordo com o teu conhecimento, com a forma como você gosta de formar os seus materiais, tá? Então cada artista tem o seu jeito de fazer. Como não é o foco desse vídeo, eu vou inclusive acelerar essa parte para a gente poder ir direto ao ponto. Agora que eu já limpei todos os meus mapas, eu posso renomear esses mapas. Perceba que a Polygon, ele já vem com uma nomenclatura ok, vamos dizer assim, né? Vou até mudar para detalhes aqui para a gente ver. Os materiais da Polygon especificamente, ele já traz cada um com um nome único, né? Um nome específico. Então eu não precisaria mexer nisso se eu não quiser. Mas para padronizar a minha biblioteca, eu gosto de mexer, tá? Eu gosto de fazer essa alteração. Então como é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o meu Book Rename Utility, vou vir aqui dentro de Wood 001, e o que é que eu vou fazer? Vou selecionar toda essa galera, vou resetar aqui tanto o nome quanto o numbering, não preciso mexer nisso, e eu vou remover aqui, por exemplo, essas palavras metalness do final, eu não preciso disso. Aqui você pode utilizar o seu padrão de nomenclatura, tá? Aquilo que você gosta de trabalhar. Eu vou deixar uma sugestão aqui para ti também. Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar primeiro o nome do material, então no caso Wood, underline of 3D, underline 001. Depois disso, o tipo de mapa, né? Se é color, se é normal, se é roughness. Depois, a resolução desse mapa. No caso aqui, todos eles estão em 2K. Então, para poder fazer essa limpa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou remover do final aqui esse metalness. Então, eu tenho essa aba chamada remove. Vou remover os last, né? Os últimos dígitos aqui. Então, eu vou aumentando esse valor até ele remover. Removeu tudo aqui, olha só. Todo o metalness deu um total de 10 dígitos. Vou dar um rename, beleza. Posso resetar o remove. Aqui o final de todos eles já tá certo, olha só, color, normal, roughness, 2K, 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 beleza. Só preciso trocar o início. Então eu vou remover o comecinho de cada um deles aqui, vou clicando até ele remover tudo, até o underline para mim já é suficiente. Dou um rename, vou resetar esse remove e agora eu vou adicionar um prefixo chamado wood underline of 3D underline 001. Olha como é que fica todo mundo. Wood of 3D 001 color normal roughness. Dou um rename e fechou. É desse jeito que eu gosto de fazer. Vou fazer a mesma coisa para todos os outros materiais e já volto para te mostrar. Mais uma vez, vale eu salientar para você, né? Isso daqui é um excesso de zelo. Perceba que eu acabo gastando um certo tempo fazendo isso. Se você está fazendo a sua biblioteca desde o zero, pode ser uma boa ideia já começar assim. Assim, sempre que você adicionar um material novo, você já faz esse processo, ele não vai ser tão trabalhoso assim. Agora, se você já tem uma biblioteca muito grande, talvez não valha a pena você perder tempo nesse momento. Vai fazendo um pouquinho por dia, logo você vai ter sua biblioteca completa organizada. Agora que a gente já tem todas as nossas categorias criadas, dentro de cada categoria eu tenho as pastas já renomeadas, e dentro de cada pasta os meus mapas também estão renomeados com nomenclaturas únicas, ou seja, os nomes não se repetem entre si, eu já posso abrir o 3D Studio Max e começar a montar os meus materiais. Aqui dentro do 3D Studio Max, eu já abri uma cena de estúdio, que eu já configurei a iluminação, já configurei a pós-produção aqui do Corona. Inclusive, se você quiser baixar essa cena para você também fazer os seus próprios testes, inclusive, a gente vai usar ela mais tarde para um macete que eu vou te mostrar que, cara, vai explodir a tua cabeça. É um macete muito legal para renderizar as prévias dos seus materiais. O link tá aqui na descrição, tá? É só você preencher o teu cadastrinho ali bem rapidinho e fazer o download para acompanhar esse vídeo junto comigo, beleza? O que a gente vai fazer agora? Vou montar a estrutura dos meus materiais. E eu vou começar aqui pelas madeiras. Como é que eu faço? Primeira coisa que eu faço. Eu gosto primeiro de abrir aqui o meu Explorer ao lado do meu 3D Studio Max e eu vou já arrastar todos esses meus materiais para cá. Eu vou arrastar aqui o Diffuse, depois o Roughness e por último o meu Normal. Eu já trago todos eles para cá, já ficam importados assim. Beleza. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui o meu Corona Physical Material. E é muito importante que você renomeie esse Corona Physical Material, tá? Porque esse nome desse material, ele vai ficar gravado depois pra gente consultar, pra gente poder importar na hora que a gente estiver trabalhando nas nossas cenas. Então eu vou chamar esse carinha aqui de Wood, underline of 3D, underline 001. O mesmo nome que eu tenho lá no meu Windows Explorer. Beleza. Agora é só eu montar o material do jeito que eu quiser, né? Se você quiser, você pode ter um excesso de zelo aí e renomear inclusive os mapas aqui do Diffuse. Então eu posso chamar esse carinha aqui de Basic Color, posso chamar esse outro carinha aqui de Roughness e esse último de Normal.
Mas, mais uma vez, isso aqui é um excesso de zelo, vai te consumir tempo, então talvez não seja a melhor coisa a se fazer. Eu acho que só renomear o Corona Physical Material já é o suficiente. Então vamos lá. Antes de eu conectar toda essa galera, eu gosto de montar os materiais de madeira da seguinte forma. Eu vou trazer aqui um Corona Mapping Randomizer. Esse meu Mapping Randomizer já vou deixar com 3 outputs assim. Vou marcar aqui o Randomize by Mesh Element. Daí aqui no meu offset eu deixo de 0 a 1, 0 a 1. Aqui no Rotate de 0 a 360 com um Step de 180. Eu sempre faço isso para todos os materiais de madeira. Daí eu vou conectar aqui Base Color, Roughness, daí o Normal, eu preciso de um Corona Normal para fazer essa interpretação aqui. Coloco o Normal aqui conectado, adiciono o Gamma, dou um Flip Green, porque esse material é da Polygon, e conecto aqui no Input 2. Gente, isso daqui é uma coisa que você vai fazer para todos os seus materiais. Você vai criar eles do seu jeito, da forma como você aprendeu, como você gosta de fazer. Inclusive, se você quiser aprender a criar materiais assim com mais profundidade, conseguir ter de fato domínio sobre o que cada um desses carinhas aqui faz, eu te convido a clicar no link aí da descrição e conhecer o MasterVis, que é o nosso treinamento completo de renderização para arquitetura, onde a gente te ensina passo a passo o que cada um desses mapas faz, o que cada uma dessas funções aqui do Corona faz, tá bom? Para o nosso caso, só para te mostrar, eu vou montar esse primeiro material, beleza? O meu default output, que significa aqui o meu base color, eu vou conectar ele aqui num Corona Multimap ainda por cima. Esse Multimap eu deixo com apenas um item, tá? Já conecto ele aqui. Deixo ele nos modos Instance e Mesh Element. O Hue Random eu deixo em 0,5, Saturação em 2%, Gamma Random em 0,5. Conecto esse carinha aqui no meu Base Color. O meu Output 1 é o nosso Roughness, né? Então eu coloco ele no Roughness mesmo. E o Output 2 eu coloco no Base Bump. Posso inclusive aplicar esse material na minha Shader Ball para ver como é que ele está ficando. Dou um render interativo aqui. E se eu estiver satisfeito com o resultado, eu posso considerar esse meu material como concluído. O que é que eu vou fazer agora? Vou criar todos os meus outros materiais e já te mostro como que ficou. Então, olha só o que eu fiz. Eu já criei todos os nossos materiais, inclusive já testei todos eles aqui na Shader Ball, tanto os tecidos quanto as madeiras também, tá? Na Shader Ball normal. E olha só, aqui eu vou deixar algumas informações muito importantes, tá? Algumas informações técnicas, mas que é inevitável para que você não tenha problemas na organização da sua biblioteca. Não se esqueça de renomear os materiais, tá? Então pode ver que eu já coloquei aqui no Corona Physical o nome dos materiais, Wood 001, 002, 003, aí os Fabrics também, né? Fabric 01, 02 e 03. Não se esqueça que esses mapas, eles não podem ser movidos lá no nosso Windows Explorer. Por isso que eu já comecei esse vídeo te mostrando como criar uma boa estrutura de pastas no seu Windows Explorer. Por quê? Porque aqui dentro do 3D Studio Max, o Max ele sempre vai procurar esses mapas nesse local aqui do nosso bitmap, olha só. C2 pontos, usuários, Luciano e assim por diante, né? Na sua biblioteca, ele vai estar onde você criou ali as pastas do seu Explorer. Então é muito importante que você mantenha esses mapas sempre no mesmo lugar. Ah, formatei o computador, mudei de máquina, sempre coloque no mesmo lugar. Senão você vai ter o trabalho de ter que relinkar toda essa galera e vai ser um trabalho muito gigante, tá? Existem programas que facilitam isso para você poder fazer essa mudança, mas é melhor já começar do jeito certo, né? Outra coisa importante que eu preciso te avisar é a versão do 3D Studio Max. Você sempre precisa criar a sua biblioteca numa versão anterior à versão que você utilize. Aqui eu só utilizo o Max 2024, então não tem problema para mim eu criar essa biblioteca toda no 24. Mas se alguém da sua equipe ou se você às vezes utiliza uma versão anterior do Max, é muito importante que você utilize a versão mais antiga. Por exemplo, se você criar essa biblioteca no Max 2022, você consegue usar ela no 22, no 23, no 24, em todos os Max que lançarem para frente. Agora, se eu criei ela no 24 e alguém da minha equipe usa o Max 22, ele não vai conseguir abrir essa biblioteca depois que a gente criar ela nessa estrutura que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então isso é muito importante. E agora, com todos os nossos materiais criados, chegou a hora da gente inserir eles nas bibliotecas de materiais. Existe a forma gratuita de fazer isso no Max, eu vou te mostrar ela mais no final do vídeo, mas aqui eu quero te mostrar um programa pago que a gente utiliza aqui na oficina que facilita muito, muito mesmo a nossa vida.
O nome desse programa é KStudio Project Manager. Ele é um aplicativo completo para que você gerencie a sua biblioteca de assets 3D, tanto para modelos 3D, quanto para texturas, HDRIs, IES e muitas outras coisas que a gente usa no dia a dia de arquivista, tá? Eu recomendo muito esse programa, ele é muito completo, tem muitos recursos, desde o básico até o avançado. Como você pode ver aqui na minha tela, ele tem um custo de $60, mas você pode baixar uma demo, uma versão gratuita para você testar e ver se faz sentido para você realizar esse investimento. Depois que você criar a sua conta e fizer o download, esse programa, até vou clicar aqui em Get Demo para você ver, você vai ver que ele vem num arquivo zip. E esse arquivo zip, ele vem com as instruções em TXT e ele vem também esse arquivo .mzp, que é uma extensão comum de arquivos aí, de scripts e plugins para o 3D Studio Max. Você só vai extrair esse zip e arrastar esse mzp para viewport do seu 3D Studio Max. É só arrastar que ele já vai abrir a tela de instalação, você dá Next, Next, Next e fechou. Bem fácil mesmo, tá? Depois de instalar o Project Manager, ele vai aparecer um menuzinho aqui em cima, tá vendo? Do seu 3D Studio Max chamado Project Manager versão 3, que é a versão que eu estou utilizando aqui. Clicando nesse menu, é só a gente clicar aqui em Project Manager, que ele vai abrir pra gente essa janela aqui. Essa daqui é a janela do Project Manager, tá? E só para te dar uma introdução bem básica aqui do Project Manager, nessa janela a gente tem duas abas principais, o Explorer e o Asset Tracking. A pasta Asset Tracking vai mostrar pra gente todos os arquivos que estão sendo utilizados na minha cena 3D. Ele é tipo um relink bitmaps, tá? Então pode ver que todas as texturas que eu tenho abertas aqui no meu Material Editor, ele mostra aqui pra mim todas as texturas dessa cena. Mas o que realmente importa pra nós nesse vídeo é a aba Explorer, porque nessa aba a gente pode adicionar a nossa biblioteca, tanto de modelos 3D, perceba que agora a gente tem abas aqui na lateral esquerda, né? De modelos 3D, pode ver que eu tenho a minha biblioteca já adicionada aqui, tanto de materiais, e aqui ele já adiciona a do Corona automaticamente, já está adicionado aqui para mim, de texturas também, onde eu posso colocar meus HDRIs, de IES, né? Onde eu posso controlar os meus IES, né? Para luzes. Mas o que importa aqui pra gente realmente é a aba de materiais. Como é que eu adiciono a minha biblioteca de materiais aqui? Basta clicar em qualquer lugar vazio aqui com o botão direito e vir aqui em Add Folder. Ele vai abrir a minha janela do Explorer para eu procurar a minha biblioteca. E daí basta eu clicar em cima da minha pasta de materiais e dar um Select Folder. Ele vai abrir aqui materiais. E perceba que quando eu clico nele, ele não expande nada, porque dentro dele eu não tenho absolutamente nada. Por quê? Porque o Project Manager, ele vai ler apenas arquivos .mat. Arquivos .mat são arquivos de bibliotecas de materiais do 3D Studio Max. E a gente pode criar esses arquivos tanto aqui direto pelo Max, quanto direto pelo Project Manager. E aqui começam as facilidades, né, que o Project Manager ele traz pra gente. Por exemplo, eu posso clicar aqui dentro de materiais, olha só, com o botão direito do meu mouse, e clicar aqui em New Material Library. Ele já vai criar aqui pra mim, logo abaixo, uma nova Material Library. Perceba que tá aqui .mat, né? E eu vou renomear essa Material Library para Wood. Pronto, assim eu vou ter todas as minhas madeiras aqui dentro. E daí qual que é a forma mais fácil que eu tenho para adicionar os materiais aqui do meu Material Editor, aqueles materiais que a gente acabou de criar, né? Para aqui dentro da minha biblioteca, dentro do Project Manager. Eu preciso apenas aplicar o meu material a qualquer objeto da minha cena, então eu vou aplicar na minha Shader Ball aqui mesmo. E daí aqui dentro do Project Manager, é só eu clicar nesse botão aqui. Se eu paro com o mouse em cima, o nome desse botão é Save Materials from Selection. Ele vai pegar o material que está aplicado na minha Shader Ball e vai salvar na minha biblioteca. Perceba que ele já está salvo aqui, posso até diminuir a pré-visualização. E agora eu posso fazer a mesma coisa com os outros materiais. Aplico aqui na Shader Ball e salvo aqui no meu Project Manager. Ele ficou preto aqui na minha viewport, mas é só um bug da viewport mesmo, os materiais estão funcionando, tá? Apliquei ele aqui na minha Shader Ball e agora eu adiciono o último material aqui no meu Project Manager. Agora eu preciso fazer a mesma coisa com os Fabrics, né? Então eu vou adicionar aqui no meu Project Manager, venho dentro de materiais, botão direito, New Material Library, e eu vou criar agora para os Fabrics, né? Então vou colocar aqui Fabric, beleza? Agora é só eu aplicar o Fabric na Shader Ball, pode ser assim na Shader Ball mesmo.
só salva ele aqui dentro agora. Fabric 002, mesma coisa. O Fabric 003, vamos aplicar aqui e salvar no meu Project Manager. Feito isso, o que é que a gente tem? Temos todas as madeiras aqui e temos todos os Fabrics aqui também. Só que você vai perceber que aqui dentro do meu Project Manager, esse preview, ele não é muito de alta qualidade. Ele é como se fosse aquelas bolinhas que a gente tem aqui dentro do Corona mesmo. É a mesma bolinha, inclusive, tá? E é aqui que vem uma outra grande sacada desse programa, né, do Project Manager. Ele permite que a gente renderize previews para cada um dos nossos materiais, mesmo que eles estejam dentro do nosso Material Library. E eu já vou te mostrar como fazer isso. Antes, eu quero apenas te mostrar como que ficou o nosso Windows Explorer depois de a gente criar esses .mat. Então olha só, aqui dentro da nossa biblioteca de materiais, ele criou esses dois arquivos aqui, .mat, que são bibliotecas de materiais do 3D Studio Max, na raiz da nossa biblioteca. Então, exatamente onde a gente criar esses arquivos aqui dentro do Project Manager, essas ações elas vão refletir aqui no nosso Windows Explorer, criando esses dois arquivos, tá? Então, só para te mostrar a biblioteca aqui do estúdio, perceba que ele fica com todas as nossas pastas das categorias e ele cria também para cada pasta um arquivo .mat, completamente normal, é desse jeito que vai ficar no final mesmo. Agora vamos lá aprender como renderizar os previews dessa galera aqui, para que fique super fácil de você importar esses materiais para suas cenas. Galera, é necessário organizar de maneira eficiente, isso a gente já sabe, você tá vendo aqui agora. Só que também é importante dominar todas as ferramentas, toda a parte do workflow, não somente a organização. E se você quer se tornar realmente um master em ArcViz, nós temos um treinamento completo de renderização de arquitetura de alto nível, tá? Se você quer conhecer mais, basta clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo. Vamos voltar para o nosso tutorial de hoje. E galera, olha que massa, a Off3D Academy fez a boa e a KStudio está patrocinando esse vídeo aqui. Então se você deseja adquirir o Project Manager, você pode fazer isso com 20% de desconto. O link para você poder comprar tá na descrição desse vídeo, é só clicar, o desconto já vai ser aplicado automaticamente e você consegue fazer a sua compra ali aproveitando essa vantagem. Inclusive, como a KStudio está patrocinando esse vídeo, eu queria te mostrar aqui alguns outros plugins muito irados que eles têm e que você também pode adquirir com desconto se fizer sentido aí para o teu workflow. Entrando aqui em Products, olha só que legal, um outro plugin que eles têm aqui é o SP-Line Flow. Para quem curte modelagem, esse é um plugin muito útil, porque ele permite você fazer modelagens paramétricas utilizando aqui linhas, né, SP-Lines, e você tem bastante controle sobre essas criações. É uma parada bem maneira, principalmente para o ArcViz, e você também pode comprar aí com 20% de desconto. Se você quiser comprar qualquer outro plugin da KStudio, qualquer outro recurso que eles têm aqui no site deles, é só aplicar o cupom OFF3D20 KStudio, tudo junto, tudo maiúsculo, ali na página de compra, tá? Então fica bem simples mesmo para você poder comprar. E tem muita coisa legal, olha só. Entrando aqui em plugins, eles têm muitos outros plugins de modelagem, inclusive de modelagem paramétrica, né? Eles também vendem alguns módulos do Project Manager, alguns recursos do Project Manager separadamente. Então às vezes você precisa só de um recurso ali, por exemplo, eu quero organizar só meus modelos ou só meus materiais. Você pode comprar separadamente, pagando um pouquinho mais barato e ainda por cima com os 20% de desconto. Então fica essa dica, acessa o link aqui da descrição, aproveita esse desconto que a Off3D Academy conseguiu aí para você nessa parceria incrível com a KStudio, tá bom? Para a gente poder renderizar os previews, a primeira coisa que a gente precisa é ter uma cena de estúdio configurada. Até vem uma cena de estúdio pré-pronta junto com o Project Manager, mas eu acredito que ela não é das melhores qualidades, tá? Então eu prefiro utilizar a própria Shaderball aqui para fazer isso, tá bom? Primeiro de tudo, o que a gente precisa? A gente precisa ter a nossa cena já configurada, com todas as configurações que a gente quiser renderizar. Então, por exemplo, eu já estou utilizando aqui um HDRI de estúdio para iluminar essa cena, tá? Já tenho aqui um fundo infinito texturizado, já inseri uma câmera, o meu objeto aqui que vai ser aplicado o material, enfim, tudo que a gente quiser, né? Inclusive, aqui no meu View Frame Buffer, tenho todas as configurações de pós-produção do Corona, de LUT, tudo que eu queria já para essa cena. Eu considero que essa cena já está
ok, tá? O que eu preciso fazer daí para que o Project Manager consiga ler essa cena, tá? Inclusive, deixa eu remover aqui esse objeto, né? Esse objeto aqui de tecido, eu não vou utilizar ele nessa cena, então eu vou deletar, tá? E o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso decidir em qual objeto o meu material será aplicado antes do Project Manager renderizar o preview. No caso, eu quero que ele seja renderizado nesse objeto aqui da minha Shader Ball. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu painel de Utilities e daí eu vou procurar por esse UVW Remove. Se o seu UVW Remove não estiver aparecendo assim, você vem aqui em More e procura nessa lista o UVW Remove, tá? Ele vai estar por aqui. Clicando nele, eu posso remover aqui os materiais. Cuidado para não clicar aqui em UVW, senão você vai remover o mapeamento e daí já era. Você vai ter que mapear tudo de novo. Então eu vou remover só os materiais mesmo, beleza? Clico em UVW Remove para sair do menu e fechou. Outra coisa muito importante é que a nossa Shader Ball ela seja renomeada. Esse meu objeto chamado Shader Ball, tá vendo aqui que ele tem um nome? Eu preciso renomear ele para Material Dummy. Desse jeito que tá aqui, exatamente assim, tá? Material com M maiúsculo, Dummy com D maiúsculo, tudo junto, sem espaço, sem underline, sem nada. Desse jeito que você tá vendo na sua tela. Outra coisa importante é que na minha cena eu já tenha uma câmera colocada. Então eu já deixei a minha câmera aqui configurada e aqui dentro, né, se eu vier para vista de topo, eu posso entrar na câmera de volta. Outra coisa importante é que na minha vista, né, na minha viewport, eu tenho apenas essa câmera selecionada. Então eu já vou dar um Alt W aqui para vir na tela da câmera e vou apertar Shift F no meu teclado para ativar os Safe Frames, né, que é essas tarjas pretas aqui. O último passo aqui para a gente configurar a nossa cena de estúdio é vir aqui no F10, né, no Render Setup, e fazer algumas configurações aqui dentro. Primeiro de tudo, preciso selecionar o meu renderizador sendo o Corona. Segundo, aqui em View to Render precisa estar a minha câmera, né? Então ele está aqui em Corona Câmera 001. Vou até ativar o cadeado aqui para ele não sair, tá? Aqui na aba Common, aqui no meu Output Size, eu preciso deixar ele em Custom, tá? E daí aqui em Image Aspect, eu preciso deixar em 1,0. Ativo aqui o cadeadinho e daí eu posso selecionar a resolução. Para os previews, eu gosto de deixar em 1000 pixels, tá? Então eu deixo aqui em 1024, que para mim já é o suficiente. Deixar muito maior do que isso não vai fazer muita diferença, isso vai aumentar o tempo de render e como a gente vai renderizar muitos materiais, não faz sentido fazer isso agora, tá? Posso deixar o Displacement ativado, alguns dos meus materiais utilizam Displacement, então eu deixo ele marcadinho aqui. O Render Output você pode selecionar o que você quiser, tá? Não faz muita diferença, porque o Project Manager ele vai criar o próprio output dele, tá? Aqui na aba Scene, eu gosto de deixar o Noise Level Limit em 5%, o Denoising eu coloco o Corona High Quality em 0,8 para ele limpar bem, tá? Aqui eu já tô iluminando com HDR de estúdio, tudo certo. Aqui em System, eu deixo o Image Filter em High Quality, nada mais a mexer aqui. Render Elements vazio, tá? Essas são as configurações que eu preciso fazer. Vale lembrar que todos os mapas utilizados por esse estúdio precisam estar relinkados, tá? Então eu vou dar uma dica aqui para você. Primeiro de tudo, usa aqui o Relink Bitmaps para fazer o relink, tá? Pode ver que os meus já estão todos relinkados. Até se eu der um Shift T aqui no meu teclado para me mostrar os meus assets, né? Todos eles estão ok, então tá tudo certo. A outra coisa que eu faço aqui é dar um Collect Asset, tá? É um outro script que eu utilizo para coletar esses mapas e salvar eles no local correto. Então eu clico aqui em Collect Assets, aqui dentro de Collect Assets eu seleciono onde eu quero salvar esses mapas, venho aqui nos 3 pontinhos, área de trabalho, né, onde é que tá o meu estúdio. Então tá meus estúdios aqui, eu tenho uma pastinha chamada Maps, dou um Open e dou um Collect aqui. Lembre-se que ao usar o Collect Asset, deixa a primeira caixinha aqui marcada, tá? Para ele fazer o relink para esse novo caminho que a gente selecionou. E por último, o que eu preciso fazer, dar um Ctrl Shift S, né? Um salvar como, e aí eu vou salvar essa minha cena na minha pasta de estúdios, né? Então eu criei aqui uma pastinha de estúdios, vou clicar aqui nela e vou chamar esse estúdio de Estúdio Shader Ball padrão, desse jeito. Dou um Enter, ele vai salvar. E agora, antes da gente começar a renderizar, eu fiz a mesma coisa para o meu Estúdio Infinito
de tecidos, tá? Então eu criei aqui um de tecido, a gente tem esse objeto aqui. Inclusive na cena que você baixar ele já vai estar lá também, tá? Não esqueça de renomear para Material Dummy. E esse deve ser o único objeto da cena chamado Material Dummy, tá? Isso é bem importante. Até se eu abrir o meu Layer Explorer aqui, você vai ver que todos os meus objetos têm outros nomes, ó. Shader Ball, logo do Corona, que é aquela bolinha lá do meio. O único material chamado Material Dummy é onde o meu material vai ser aplicado na hora da gente renderizar. Isso é bem importante. Então agora eu vou dar um Ctrl Shift S nesse carinha aqui também, lá na minha área de trabalho, que é onde eu tô fazendo esse exemplo aqui, e eu vou chamar ele de Studio Shader Ball e ao invés de padrão eu vou chamar ele de tecido. Perfeito. Agora eu vou vir aqui e resetar o meu 3D Studio Max, ele vai voltar o meu Max pro padrão, que ele é sempre, e agora sim a gente pode começar a renderizar esses nossos previews. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui no Project Manager, abrir o meu queridíssimo Project Manager, vou até aumentar ele aqui na tela para você ver melhor, e daí eu vou entrar aqui na minha biblioteca de materiais. Primeiro eu vou renderizar os previews das madeiras. Se eu entro aqui em Wood, você vai ver que eles estão aqui todos com os previews errados, né? Os previews padrão do Corona, e não é o que eu quero. O que eu preciso fazer? Preciso selecionar todos os previews que eu quero renderizar. Então, no caso, eu vou clicar e arrastar para selecionar os meus 3 materiais, clicar em qualquer um deles com o botão direito, vir aqui em Thumbnail e daí Render Settings, para a gente configurar o nosso estúdio infinito. Ele vai abrir essa janelinha aqui, e essa janela ela é separada em 3 categorias: modelos 3D, materiais e IES. Onde a gente vai focar aqui vai ser em materiais. O que a gente precisa definir aqui? Primeiro de tudo, a gente vai marcar essa caixinha chamada Use Custom Studio. Por quê? Porque o próprio Project Manager já vem com um estúdio padrão e a gente quer utilizar o estúdio que a gente acabou de configurar juntos. Então eu vou vir aqui em More e vou adicionar um novo estúdio. Esse daqui é o padrão do Project Manager, tá? Então eu vou clicar aqui em Add Studio e eu preciso procurar o meu arquivo .max, né? A minha cena de estúdio. Vou vir aqui dentro de estúdios e vou colocar Shader Ball padrão. Então ele já está marcado aqui. O que eu preciso fazer? Clicar nessa caixinha para selecionar. Perceba que ele é o único laranjinha aqui. E agora eu dou um Close. Depois disso, eu vou ativar essa caixinha aqui que tem um D maiúsculo. É só selecionar ela ficar azul assim. O meu Render Settings, eu vou clicar em From Studio para ele pegar todos os settings do meu estúdio, e o Output Size, se o seu que tiver em 512, você troca para 1024. Perfeito, feito isso, posso dar um Close, e agora eu vou clicar com o botão direito mais uma vez em qualquer um dos meus materiais, vou vir em Thumbnail e vou dar um Render Thumbnails. E olha só, a partir do momento que ele começa a renderizar, perceba que ele veio aqui todo escuro, ele não herdou aqui as características do meu Tone Mapping, ele não trouxe o meu LUT. O que aconteceu aqui? Eu vou até dar um stop, tá? Vou cancelar isso daqui, clicando aqui embaixo, né, em Cancel. Inclusive, eu vou clicar aqui em cima desses 2 materiais, botão direito, Gallery, Clear Gallery. Daí eu dou um sim, ele vai remover esses previews que estavam ali. Eu já até deletei esses previews lá da minha área de trabalho. E o que aconteceu aqui, tá? Ele não conseguiu herdar as configurações de render do nosso estúdio. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir novamente a minha cena de estúdio, tá? Então, eu abri aqui a Studio Shader Ball padrão. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu F10, você vai ver que ele já está todo configurado, do jeito que a gente tinha deixado. O meu View Frame Buffer também, né? Agora sim ele está com as configurações corretas. E eu preciso salvar um preset para esse carinha aqui, tá? Então, dentro do meu Render Setup, eu vim aqui em Preset e dou um Save Preset. Daí, esse meu Save Preset eu posso deixar na mesma pasta do estúdio, tá? Vem aqui em Studios e vou salvar ele aqui com o mesmo nome, inclusive. Estúdio Shader Ball padrão, daí eu só deleto esse .max, né, para ele não salvar por cima. Daí ele vai salvar esse arquivo .rps. Dou um save, pode selecionar tudo mesmo, dá um save aqui, show de bola. Vou fazer a mesma coisa agora para o de tecido. Então agora eu abro o F10, venho aqui em Preset, Save Preset, seleciono onde eu quero salvar, vou colocar aqui apenas tecido, né, como a gente havia feito antes, dou um save, tudo selecionado, dou um save também. E agora eu posso dar um reset no meu 3D Studio Max. E agora, quando a gente abrir o Project Manager, a gente seleciona os materiais que a gente quer renderizar, botão direito, Thumbnail, Render Settings, e aqui, olha só, dentro do nosso Custom Studio, a gente vai vir aqui em More, e aqui no nosso estúdio, ó, o Render Preset, a gente vai colocar um Custom, e a gente vai colocar o preset que a gente acabou de configurar, que no caso é a Shader Ball padrão. Feito isso, é só dar um Close aqui também, botão direito, Thumbnail,
Render Thumbnails. Agora sim, ele vai abrir o nosso estúdio em segundo plano e vai começar a renderizar cada um dos nossos materiais em lote, sem eu precisar abrir cada cena, aplicar o material na Shader Ball e mandar render. Assim que ele terminar de renderizar todos os previews, eu volto para te mostrar. Agora olha só que massa, ele acabou de terminar de renderizar e assim que ele termina, ele já fecha tudo que ele abriu e já deixa aqui os previews aplicados às minhas Shader Balls, né, aos meus materiais. Então eu tenho aqui o Wood 001 já tá com preview, 002 com preview dele, 003 com preview dele, sem eu ter que ter aberto o Max, renderizado na mão cada uma dessas cenas. Ele já renderiza, já salva, já aplica e já fica tudo salvo aqui no meu Project Manager. Agora eu posso fazer a mesma coisa com os meus tecidos, né, com o Fabric. Só que o tecido, eu tenho um estúdio diferente específico para tecidos. Como é que eu vou fazer então? Seleciona todos eles, botão direito, Thumbnail, Render Settings. Agora a gente vai adicionar aqui um estúdio de tecido. Então eu vou dar um Add Studio, vou procurar aqui a minha Shader Ball tecido, dar um Open. A gente não pode esquecer de colocar aqui um preset, né? Aquele preset que a gente já salvou, Shader Ball tecido.rps. Beleza, seleciono esse meu estúdio para ele ficar assim com um contorno laranja, dou um close, seleciono toda a galera, botão direito, Thumbnail, Render Thumbnails. Ele já vai começar a processar e olha só que massa, ele já aplica o tecido na Shader Ball, né, no Material Dummy. Lembra que a gente renomeou esse objeto? É assim que ele sabe em qual objeto da cena ele precisa aplicar o material. E daí ele vai renderizar todos os meus materiais na sequência e assim que ele terminar, eu também te mostro. Então olha só que maneiro, ele terminou aqui de renderizar e ele já aplicou esses previews como thumbnail, né, para cada um dos meus materiais aqui. Então Fabric 01, 02, 03. E antes de eu te mostrar como você pode utilizar agora, né, na prática, agora que a gente já configurou a biblioteca, você vai fazer isso com todos os seus materiais, vai ficar a coisa mais linda, toda padronizada, toda relinkada, nunca mais vai dar problema. Mas como é que fica o nosso Explorer depois que a gente faz tudo isso? Então olha só, entrando aqui no nosso Explorer, eu entrei aqui na minha pasta de materiais e perceba que a gente criou aqui os materiais da seguinte forma. O meu ponto mate, né, lá dentro do 3D Studio Max, né, dentro do Project Manager, esses materiais aqui, eles precisam ter o mesmo nome dessas subpastas que a gente cria. Então o Fabric vai ter um ponto mate chamado Fabric, o Wood vai ter um ponto mate chamado Wood, e assim por diante com todas as outras categorias. Por quê? Porque quando a gente faz o render de cada uma das thumbnails lá pelo Project Manager, ele já vai salvar essas thumbnails aqui dentro, olha só. Se eu exibir ícones extra grandes, ele já salva no local correto. Então eu fico com as minhas subpastas que terão os mapas, né, separados para cada material, e aqui na raiz eu tenho as thumbs desses materiais, o que facilita muito a minha vida. Agora multiplica isso por centenas de materiais. Cara, isso economiza muito tempo, porque eu não vou precisar renderizar eles na mão, não vou precisar ter uma thumb diferente, né? Afinal, cada site que a gente baixa materiais vem com uma thumbnail diferente. Então eu tenho tudo padronizado do jeito aqui do meu estúdio. E agora, como é que a gente usa essa parada na prática? Na prática, usar o Project Manager é a coisa mais linda do mundo. Você vai ver, olha só. Imagine que você tem aqui a tua cena com todos os seus objetos lá, né? Você fez as paredes, você fez ali as cadeiras, né? Colocou todos os blocos da tua cena e agora você precisa texturizar essa parada. Cara, é tão simples como só clicar, arrastar do Project Manager pro objeto e pum, ele já vai aplicar o material automaticamente. Uma outra coisa que a gente pode fazer se a gente quiser é trazer os materiais direto pro nosso Material Editor, né? Eu tô com ele aqui aberto e olha só, a gente pode clicar no material e clicar aqui, olha só, Put Materials to Material Editor. E ele já vai aplicar aqui. Inclusive, ele já vem assim resumido, olha só. Então ele não ocupa tanto espaço. Eu posso clicar com o botão direito, obviamente, e daí desmarcar essa opção, né? Hide Unused Node Slots, que ele expande novamente. Mas desse jeito, cara, é até mais fácil porque a sua visualização fica mais limpa. Só uma outra dica aqui para você, né? Quando você tiver qualquer objeto aqui que você quiser aplicar os seus materiais, você também pode selecionar o material em questão. Então vou selecionar essa madeira aqui e clicar nesse primeiro botão, olha só, Assign Material to Selection, que ele já vai aplicar aqui na visualização. Aqui ele ficou bugado, mas se eu mandar um render interativo, ele vai estar funcionando. E dessa forma, você tem toda a sua biblioteca organizada e pronta para utilizar, com nomes que não se repetem,
sem precisar se preocupar com relink, porque o seu computador sempre vai conseguir puxar essas texturas, com os previews personalizados que você renderizou tudo em lote, economizando muito tempo. E isso daqui, quando você investe esse tempo para organizar a sua biblioteca, é uma grande mão na roda. Só que, como prometido, eu vou te mostrar como fazer isso daqui de forma gratuita, sem utilizar o Project Manager. Eu abri de novo aqui o nosso Studio Infinito, né, com a Shader Ball, e vou te mostrar como você pode criar essas bibliotecas de materiais de forma gratuita, sem precisar usar nenhum plugin. Você vai fazer todo o processo que eu te mostrei, até a parte de montar os materiais. Eu já deixei eles montados aqui, né, as nossas madeiras. Também renomeei todas elas, né, então Wood 001, 002, 003. E o que é que você vai fazer agora? Você vai criar aquelas mesmas Material Libraries por aqui por dentro do 3D Studio Max. Como é que faz isso? Dentro do meu Material Editor, aqui no modo Slate, eu vim aqui no canto esquerdo, né, onde eu tenho esse meu Material Map Browser, né, e aqui nessa setinha branca para baixo, ele vai abrir esse menu. Nesse menu, eu posso clicar em New Material Library. Ele vai abrir para mim o Explorer, perguntando onde eu quero salvar essa minha Material Library. Eu vou navegar até a minha biblioteca, né, então eu vou clicar aqui na minha biblioteca de materiais, e eu vou criar uma biblioteca aqui chamada Wood Free, né, para mostrar que é a forma gratuita de se fazer, .mat, normalzinho, e vou dar um save. Perceba que ele já abriu aqui o meu Wood Free. Inclusive, olha que legal, eu posso clicar com o botão direito e dar um Edit Group Color, e eu posso colocar uma cor personalizada para aqui, se eu quiser, né? Eu vou colocar até o marronzinho aqui mais claro, para mostrar que esse daqui é a biblioteca de madeiras. E o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar no meu material, botão direito, Add to Material Library, e escolho quais Material Libraries eu tiver abertas aqui no meu 3D Studio Max, né? No caso, eu só tenho aqui o Wood Free. E ele já vai aparecer aqui, olha só, Wood 001. Posso também só clicar e arrastar o meu material ali para dentro, tá? Desse jeito aqui. E depois de fazer isso, perceba que ele coloca um asterisco aqui antes do nome dessa minha Material Library, né? Isso significa que eu não salvei essa biblioteca. Então, se eu fechar e abrir o Max de novo, esses meus materiais não vão aparecer. O que eu preciso fazer? Clicar com o botão direito, vir nessa primeira opção e dar um Save. Ele vai sumir o asterisco e agora eu sei que eles estão salvos. Daí, quando eu estiver trabalhando nas minhas cenas, eu posso abrir o meu editor de materiais e só arrastar ele para cá, né? E daí agora eu clico no meu material e aplico nos meus objetos da forma como eu desejar, tá? Qual que é a desvantagem de fazer dessa forma? A desvantagem é que a gente não tem aqui os nossos previews. Perceba que ele fica assim, pequenininho, e eu não consigo saber qual material que é esse aqui. O que eu precisaria fazer daí? Eu precisaria renderizar um preview ou salvar o preview que eu baixei da internet lá no meu Explorer, né? Exatamente como a gente fez aqui. A diferença, né, é que eu teria que renderizar um por um na mão aqui no meu 3D Studio Max, sem o auxílio do Project Manager. E daí eu precisaria utilizar aqui o meu Explorer como um catálogo para eu consultar. Então, por exemplo, qual madeira que eu vou utilizar aqui no meu projeto? Talvez essa daqui vai ficar interessante. Qual que é o número dessa madeira? Wood 003. Daí eu venho aqui na minha Material Library, trago a Wood 003 para cá e aplico na minha Shader Ball. É um método que funciona, porém ele é um pouco menos otimizado, um pouco mais manual para você criar a sua biblioteca. Vai funcionar da mesma forma, com a mesma qualidade, só não de forma tão eficiente. Afinal, no Project Manager, a gente tem a opção de fazer isso em lote, ou seja, se eu tivesse 100 materiais de madeira, eu poderia selecionar todos eles, dar um botão direito, renderizar todas as thumbnails e já ficar com tudo relinkado, tudo bonitinho, centralizado em um único local. Então eu espero de coração que esse vídeo tenha te agregado de alguma forma, tenha te trazido vários insights interessantes para você organizar a sua própria biblioteca, e se você tiver alguma outra sugestão de como organizar bibliotecas de materiais, comenta aqui embaixo que com certeza isso vai agregar muito para a nossa comunidade. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Uou! E agora, galera? Comenta aqui, eu quero saber. Agora, você continua achando que você tem tudo organizado aí? Ou você acha que pode melhorar? Me conta aqui, eu quero saber, porque às vezes a gente pensa que todo mundo que faz, a maioria, por exemplo, talvez tenha a sua biblioteca organizada, seja de materiais, seja de blocos, e a gente às vezes se sente meio culpado, na verdade eu não tenho e tal. Comenta aqui, porque eu tenho certeza que você vai ver que tem muito mais gente que não teve
tempo, ou até conhecimento, ou enfim, até agora, até o momento, não organizou a sua biblioteca, as suas texturas, os seus materiais, e agora, quem sabe, com esse vídeo vai poder dar esse passo, tá? Se você é essa pessoa, comente aqui, se inscreva no canal e também curta esse vídeo se ele te ajudou, beleza, gente? Eu quero aproveitar aqui e te indicar um outro vídeo para você assistir, que são os 10 materiais aí de Corona criados do zero para você dominar a criação de materiais. É um outro vídeo que foi feito há algum tempo, mas eu tenho certeza que pode ser útil para você. Então clica aqui no card e bora aprender, continuar aprendendo. Valeu, dá-lhe render!